Vamos ver. Tem um tempinho de delay, né? Apareceu para você? Não. Sim. Ok. Boa noite. Boa noite, amigos. Tudo bem? Só mais um momentinho, esperar o pessoal, né, começar a carregar aí, tá? A gente vai iniciar a nossa noite de formação. Não está aparecendo para mim os comentários. Você pode acompanhar aqui, se você quiser. Ó. Ah, tá. A Keller já está com a gente. Boa noite, Keller. A Jaque, Julice, Ronaldo, seja bem-vindo. Reinaldo, perdão. Seja bem-vindo, Reinaldo. Pessoal, vamos combinar uma coisa. Como essa live está espalhada aí para um monte de região, coloque o nome e a cidade de onde está falando, a região que está falando, o setor, tá bom? Porque a gente não vai conhecer o Brasil todo, não, tá? Participem conosco. Isso, mas eu estou vendo aqui já, ó, CRR de Brasília, né? Seja bem-vindo. Bem-vindos. Muito bem. Para mim, eu não consegui aparecer aqui ainda. Meu Deus do céu, cadê você? Só mais um momento, a gente já começa. Tá aqui, chegando já. Temos casais também bastante do nosso setor aqui, ó. Sim. O Charles com a Lucilene. A Fátima. Está aí, a Kathleen. Tá. Muito bem, mais uma vez lembrando, né? Falem a cidade que vocês estão falando, hein? Tá bom? Já estou vendo aqui, ó. Pouso Alegre, estou vendo aqui Pernambuco, Olha, Lorena em São Paulo, Piracicaba. Piracicaba já são irmãos nossos aqui já, estão sempre com a gente aqui, graças a Deus. São muitos queridos mesmo. Ó, da Bahia, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Região Nordeste, olha lá, ó, que legal. Muito bom. Vamos dar início, então? Vamos sim. Então, é com grande alegria que recebemos o padre Flávio Cavalca, sacerdote e conselheiro das equipes Nossa Senhora da Guia, em Guaratinguetá, e a equipe Nossa Senhora da Esperança, em Aparecida. Ele também já esteve em serviço como sacerdote e conselheiro da superregião, com livros para o nosso movimento, e entre eles o Casal em Diálogo, que nos ajuda com o PCE Dever de Sentar-se. E falando nele, hoje o padre vai nos ajudar, dar dicas e a buscar os caminhos para que possamos crescer e ter frutos neste ponto concreto de esforço. Seja muito bem-vindo, querido padre, novamente conosco aqui no nosso setor, né, agraciando-nos com a sua sabedoria, né, e nos ajudando aqui um pouquinho mais a gente evoluir na nossa espiritualidade conjugal. Agora a palavra são suas, padre. Seja bem-vindo novamente. É uma alegria estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, agradecimento ao setor de Santa Bárbara do Oeste que me ofereceu essa oportunidade. E depois uma saudação para equipistas, pelo que eu estou vendo, de muitas partes do Brasil. Sejam todos bem-vindos nesta nossa conversa. O tema é o dever de sentar-se, ou o diálogo conjugal. Nós sabemos perfeitamente que as equipes de Nossa Senhora não tinham essa proposta logo no começo. Foi só em 1945 que os casais dirigentes da época, mais o padre Cafarel, foram muito bem inspirados por Deus e introduziram esse caminho do diálogo conjugal,
que passou depois a ser chamado, digamos assim, carinhosamente, de dever de sentar-se. Um diálogo mensal. Um diálogo mensal inspirado a partir das necessidades e das possibilidades do amor. O amor precisa do diálogo. E o amor é que possibilita, de fato, o diálogo. Por falar nisso, eu já notei várias vezes, na hora da partilha, na reunião de equipe, que muitas vezes os casais falam da sua dificuldade com o dever de sentar-se. Mas, ao mesmo tempo, eu vi a alegria com que eles dizem: este mês nós conseguimos fazer bem o nosso dever de sentar-se. Eu não aguento aqui, eu vou lembrar uma frase que eu já repeti bastante. O dever de sentar-se. O diálogo é difícil enquanto os casais não se amam o bastante. Amem e o diálogo será fácil. Dialoguem e o amor crescerá. O diálogo conjugal nasce do próprio amor. Porque o amor conjugal é um amor que leva a uma revelação. De uma pessoa que se revela tranquilamente a outras, sem reservas. O amor conjugal ajuda duas pessoas a se conhecer profundamente, para além daquelas aparências. A convivência do dia a dia, as trocas de ideia, o olhar, tudo isso é uma forma de revelação mútua para o casal. Diálogo é natural no casamento, porque o casamento é doação, é entrega. E quando você dialoga, conversa com alguém, você se entrega a essa pessoa. Casamento, amor, é acolhida. Quando você dialoga, você se abre para receber a outra pessoa no seu coração. O amor e diálogo são concórdia. É a possibilidade de dois corações se unirem numa só caminhada, num só impulso, numa só direção. Dialogar é consentir, é sentir com o outro, é sentir o que o outro sente, é sentir o outro e deixar-se sentir. Por que estou usando essa palavra? Porque não se trata tanto de um conhecimento intelectual. Não, é um sentir. Como você sente na pele, a brisa, como você percebe o perfume da flor. E assim você pode entrar em comunhão com essa outra pessoa. O diálogo conjugal. O dever de sentar-se, então,
digamos assim, nasce do próprio casamento, nasce do próprio amor conjugal. Será que nós podemos dar alguma receita que ajude no dever de sentar-se? Vamos lá. Primeira coisa que me parece importante, para fazer o dever de sentar-se, escolha o ambiente onde vocês vão conversar, onde vocês possam, de fato, revelar-se mutuamente. Escolham o tempo e tenham tempo para esse diálogo. Não adianta querer apressar e fazer tudo às carreiras. Comece o dever de sentar-se sem olhar para o relógio. Continue e acabe sem olhar para o relógio. O dever de sentar-se é o encontro de um cristão e uma cristã que se amam e que sabem que seu amor vem do Cristo. Por isso mesmo, é natural que o dever de sentar-se comece com uma oração, reavivando a certeza da presença do Senhor, estabelecendo com ele um diálogo, dispondo-se os dois a ouvi-lo, sabendo que ele vai lhes falar através dessa outra pessoa que está diante de você. Ore, pedindo ajuda. Abertura de coração, abertura de mente, clareza de julgamento e, repito, coração aberto, bem aberto. Muitas vezes pode ajudar começar o dever de sentar-se com uma breve passagem do Evangelho ou de algum outro texto. E se, por acaso, no desenrolar-se da conversa, surgir alguma dificuldade, recorram a Jesus, peçam ajuda, porque ele é o terceiro participante nessa conversa. Não é, então, um diálogo. Vamos inventar a palavra um triálogo. É uma palavra de três pessoas que se reúnem, se manifestam, se revelam. Conversem, inspirados pela fé, pelo amor. O critério nessa conversa, quando for preciso fazer algum julgamento, seja sempre a procura de Deus, a escuta da sua palavra, os valores da fé, os valores que não passam com o tempo. Que essa conversa entre esposo e esposa seja uma conversa aberta, entre iguais, sem imposição, sem opressão, sem vontade de dominar. E o critério para as decisões não seja o capricho, mas seja unicamente o amor conjugal, o amor paterno, materno, o amor
que nos une e nos une a Deus. Mas não esqueça, seu dever de sentar-se tem de ser temperado pela alegria, pela satisfação, pelo encontro com outra pessoa, pelo encanto que surgiu uma vez entre vocês e que deve continuar para sempre. Tem de ser uma conversa encantada. Mas, ao mesmo tempo, tem de ser uma conversa muito racional. Uma conversa que leve em conta a realidade dos fatos, e não as suposições e as imaginações. Antes de examinar um fato, cheguem primeiro a concordar quanto à realidade do fato. O que foi que de fato aconteceu? Não o que você imaginou, não o que lhe contaram. Antes de conversar sobre um fato, cheguem a esse acordo. E, quando estiverem conversando, controlem suas emoções e os seus impulsos. Quantas vezes a boca diz o que depois o coração vai lamentar. Mais um ponto que me parece importante. Para o diálogo, o dever de sentar-se, sair bem, é preciso que o dever de sentar-se respeite as regras do jogo. Algumas dessas regras. O mais importante no diálogo não é falar ou ouvir. O mais importante no diálogo conjugal é viver o amor naquele momento, com todas as suas características. O bom dever de sentar-se é uma doação, é uma entrega, mas ao mesmo tempo é uma acolhida, é um enriquecimento. Uma outra regrinha que a gente esquece muitas vezes: não basta falar com as palavras, é preciso falar também com a linguagem corporal. Um rosto descontraído, sorridente. É preciso falar com gestos de carinho, de acolhida. O dever de sentar-se, se for bem feito com essa linguagem corporal, poderá até usar palavras, se for necessário. No diálogo, saiba escutar. Escutar na confiança. Acredite nessa pessoa que você ama e que ama você. Acredite. Suponha que ela vai lhe dizer sempre a verdade. Dialogue num clima de simpatia. É só a simpatia que pode aproximar quem, por uma razão ou por outra, está meio separado um
meio arredio do outro. Dialogue com simpatia. Por isso, escolha bem as palavras. Palavras duras não são simpáticas. Mostre atenção. Não basta que você preste atenção no que a pessoa está dizendo. Ela tem de perceber que você está prestando atenção. E não interrompa o que ela está dizendo. Espere. Espere ela terminar de expor seu pensamento, ou seu sentimento, ou sua proposta. Não fique logo procurando argumentos para desmontar o que ela está dizendo. Respeite a pessoa que está falando. E não demonstre no seu rosto ou na atitude do seu corpo uma atitude de defesa de quem está armado, pronto a se defender. Entregue-se, abra-se. No diálogo é muito importante saber falar. E saber falar significa, primeiro, que você não tenha pressa de responder ao que a outra pessoa disse. Procure compreender antes de responder, ou antes até de discordar. E, se for necessário, você pode até pedir um tempo de reflexão antes de dizer o que você está pensando ou sentindo. Importante também, antes de falar, certifique-se do que o outro quis de fato dizer. Quantas vezes no diálogo você diz alguma coisa e a outra pessoa retruca, não foi isso que eu disse. Então, a pessoa terminou de falar, antes de continuar a conversa, se for preciso, até perguntar, foi isso assim, assim, que você quis dizer? Agora, uma regra importantíssima. Antes de falar, tenha ideia clara do que você vai dizer. Não improvise. Não se deixe levar pelo momento. Não comece a falar procurando o que você quer dizer. Comece a falar tendo já claramente que você quer dizer. Regra do jogo, não desvie o assunto. Enfrente o assunto. Seja exato nas suas palavras. E não fale demais. Seja manso, seja tranquilo, seja conciso. Não se esparrame em longas declarações. Não exagere no tom da voz. E uma coisa que me parece importante, evite repetições. Você já notou que nós costumamos muitas vezes repetir 2, 3 vezes a mesma ideia? Nós temos de confiar
na inteligência da outra pessoa. Evite repetições. E também, não seja taxativo. Não afirme, é assim, é assado. Você pensa, você disse isso. Diga antes, eu tenho a impressão que você está sendo muito impertinente. Eu tenho a impressão que você está chegando muito tarde em casa. Eu tenho a impressão que você vive falando demais. Apresente o que você quer dizer como seu sentimento, sua opinião, seu julgamento, não como verdade definitiva. Muito importante também no diálogo é chegar a uma conclusão. Não se pode discutir indefinidamente sobre uma questão. Não tenha pressa de chegar a uma conclusão, mas no momento certo, no momento prudente, chegue a conclusões claras, concretas, viáveis, com as quais vocês estão dispostos a se comprometer. E depois seria bom criar um mecanismo de controle para ver o que foi decidido, como foi levado adiante. Conversar sem chegar a uma prática é inútil. Você se lembra sobre o que foi que vocês dois conversaram no mês de maio do ano passado? Estou quase apostando que não se lembram. Por isso, uma sugestão. Por que não criar um diário de bordo? Abrir um caderno, um livro e ir anotando, diálogo por diálogo, sobre o que se conversou, a que conclusões se chegou, quais as promessas e as propostas. Já imaginaram quando seu neto ou sua neta abrir esse caderno, ele vai ter uma boa leitura de preparação para o casamento. Muito bem, mas sobre o que dialogar, nós não temos assunto. Conversem sobre o próprio dever de sentar-se. Está dando certo, não está? Por quê? Como poderiam resolver e melhorar? Conversem sobre si mesmos. Falem da sua história pessoal, familiar. Conversem sobre a história do seu amor, do seu casamento, das primeiras experiências, do primeiro filho que nasceu. Conversem sobre seus sentimentos, suas raivas, suas mágoas. Não deixem de conversar sobre sua vida sexual. O que há de bom, satisfatório, o que precisa melhorar. Como essa vivência da sexualidade conjugal
está ajudando vocês a crescer no amor mútuo, no amor aos outros e no amor a Cristo. Conversem sobre sua vida religiosa, como anda a sua oração, o que você faz durante a missa. Falem sobre a saúde. Como é que você está? Como é que está a saúde dos filhos? Conversem sobre os filhos e os parentes. Conversem sobre o que vocês podem melhorar sua vida conjugal, melhorando, ampliando a sua vida cultural. Conversem sobre a vida profissional, sobre a vida econômica. Mas uma última regra para o bom dever de sentar-se. Prepare-se para o dever de sentar-se. Não vá improvisar. É muito raro que seja boa uma melodia improvisada. Mas o dever de sentar-se, o diálogo conjugal, é principalmente uma oportunidade de alegria. É uma bênção de Deus para o casal. O dever de sentar-se não deve ser um ajuste de contas, deve ser um encontro alegre de duas pessoas que se amam, que gostam de estar juntas e por isso mesmo esperam o dia do dever de sentar-se. Pessoas que gostam de estar juntas. Vocês se casaram por amor. Casar-se é morar na mesma casa. É proximidade. Sempre que possível. O dever de sentar-se, o diálogo conjugal, é uma manifestação de duas pessoas que se conhecem, mas querem conhecer-se mais profundamente. Conhecer mais para amar mais. Conhecer mais para agradecer mais a Deus o dom que Ele fez a você dessa pessoa. O diálogo é o encontro tranquilo de duas pessoas que podem despreocupadamente abrir a guarda. Não precisam, nessa conversa, ficar na defensiva. Você confia nessa pessoa que você ama. Você se entrega. Abraçar não é tão difícil. Abrir-se, entregar-se, exige que o amor já tenha crescido um pouco. Esse diálogo deve ser o encontro de duas pessoas que saboreiam esse momento, mas, ao mesmo tempo, revivem o passado. Os bons tempos, os tempos difíceis, as lutas, as conquistas, as noites de amor. Falem sobre o passado e
Sonhem com o futuro. Diga o que você espera do futuro. Isso é importante para que o outro saiba quais são seus desejos, seus anseios. O dever de sentar-se é o encontro, o diálogo entre duas pessoas para as quais é mais fácil começar do que encerrar o diálogo. Esse namoro, afinal. Aliás, eu nem sei por que estou falando sobre isso. Vocês, muito mais do que eu, muito melhor do que eu, conhecem essas experiências, as alegrias que podem encontrar nesses momentos de diálogo. O diálogo é um momento de bênção. Abençoar é desejar o bem para uma pessoa. Mas abençoar é fazer o bem para essa pessoa, é fazer essa pessoa feliz. Vá para o dever de sentar-se para fazer essa pessoa mais feliz. De maneira que seu coração se sinta aliviado. Seja feliz, fazendo o outro feliz nesse diálogo mensal. E não se esqueça, é exatamente através do conhecimento dessa pessoa que você também vai conhecer um pouco mais a Deus nosso Senhor, que se revela a você no amor que essa pessoa lhe dá. Saiba-se amado e acolhido. E no diálogo, faça essa pessoa saber que é amada e acolhida. Ah, sim. O diálogo conjugal é também um momento de perdão, reconciliação. É o momento em que você pode receber o perdão, que vem trazer tranquilidade ao seu coração. É o momento em que você pode perdoar, reconciliar essa pessoa, não só com você mesmo, mas com Deus. É um momento de bênção. No diálogo bem conduzido, no dever de sentar-se bem feito, você vai crescer em sabedoria. Sabedoria que é saber viver, que é ter o sabor, o bom gosto para as coisas certas, boas e belas da vida. Nesse diálogo, você vai se tornar mais sábio, mais tranquilo, mais trabalhador, mais confiante, muito melhor do que foi uma hora antes. Cresça em sabedoria e em bondade, aprendendo com essa pessoa que tanto ama você. Acho que uma coisa que nem sempre a gente leva em conta. O dever de sentar-se, o diálogo conjugal, é uma experiência muito rica que precisa ser
partilhada com outras pessoas, não só com casais, mas também com pessoas solteiras, com padres e freiras. Como é bom ouvir um casado, uma casada, ou ouvir um casal falar dessa sua experiência de compreensão mútua, de amparo. Partilhem com seus conselheiros espirituais as suas descobertas no dever de sentar-se. Agora, se você ainda não descobriu a riqueza do dever de sentar-se, procure um casal feliz e peça que ele partilhe com você a sua experiência. Em minhas equipes, de vez em quando, os casais encontraram uma maneira de se ajudar mutuamente no aproveitamento maior do dever de sentar-se. Fizeram um dever de sentar-se a 4. 2 casais que se conhecem, que podem confiar, que podem se revelar, fazem uma experiência, uma troca de experiências, e ambos saem ganhando. Pelo menos foi o que eu vi em muitas oportunidades. Também, quem sabe o seu dever de sentar-se ainda não é o melhor de todos. Mas mesmo assim, você, casal, equipista, tem muita coisa a partilhar com outros casais. Como você faz os diálogos mensal, o dever de sentar-se, procure, aos poucos, estabelecer a mesma experiência com casais ao seu redor, que muitas vezes estão precisando desse apoio. Concluindo, não sei até que ponto eu os ajudei, mas chegando a uma conclusão, eu queria lembrar a vocês que esse diálogo conjugal, esse dever de sentar-se, é um ensaio, é um treinamento para o diálogo definitivo que vocês poderão estabelecer por toda a eternidade. Esse diálogo conjugal, essa manifestação de amor e essa procura de um amor maior, vai preparar vocês para o casamento definitivo. Quando, afinal, vocês poderão dar todo o amor que vocês sempre quiseram dar? Quando vocês poderão receber, afinal, todo o amor que vocês sempre esperaram? O casamento é para toda a vida, é para toda a eternidade. É para a sua felicidade agora e também para a sua felicidade quando estiverem mergulhados
na vida da Trindade. Seu casamento e seu diálogo conjugal são começo, preparação, aperitivo, antegozo do amor, da união, do diálogo, afinal, completo, que os espera quando o dia chegar. Casais equipistas, de perto e de longe, era o que eu pensei e o que eu vi que devia tentar passar para vocês. Espero ter ajudado. Que Deus os ajude e proteja e os faça felizes, imensamente felizes, de maneira que vocês não estranhem muito a passagem para a felicidade definitiva. Amém. Amém, Padre Flávio. Nossa, muito obrigado pelas suas palavras, meu querido. Padre, nós pedimos para os casais colocarem as cidades da onde eles estão assistindo com a gente. Mas começou a chegar tanta cidade, tantos casais, e daí, para não ser injusto e não esquecer o nome de alguma cidade, a gente vai por estado mesmo. Bom, nós tivemos casais de Brasília, de Minas Gerais aqui com a gente, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Isso. Tivemos mais de 290 visualizações, Padre, então fica difícil, né, atender todo mundo aqui, né? E assim, muitas pessoas agradecendo o senhor, muitas pessoas com saudade do senhor, né? E elogiando suas palavras, Padre, que realmente foram excelentes, né? Aqui eu guardei, é o triálogo, né? Não é um diálogo, é um triálogo que a gente vai ter que ter, né? Sempre ter em mente que Jesus está presente conosco, né? E também, Padre, eu salvei 2 mensagens aqui, foram muitas, tá, pessoal? Muitas mensagens mesmo. Mas tem 2 mensagens só que a gente escolheu aqui, que a gente gostaria de estar partilhando com o senhor e com